História Otaku apresenta. Houve uma garota que aprendeu a sobreviver antes mesmo de aprender a sentir. Antes de conhecer carinho, antes de entender saudade, antes mesmo de descobrir quem era, ela já conhecia o som da guerra. O nome dela era Violet Evergarden. Mas antes das cartas, antes dos vestidos elegantes, antes do mundo aprender a enxergar beleza em seus olhos, ela era apenas uma criança perdida em um campo de batalha. Uma garota encontrada no meio do caos. Silenciosa, imóvel, fria, como alguém que teve a infância arrancada cedo demais. Não havia medo em seu olhar. Não havia alegria, nem tristeza. Apenas vazio. Um vazio estranho, grande demais para alguém tão jovem carregar. Quando os soldados gritavam, ela observava. Quando homens morriam, ela permanecia imóvel. Quando o horror passava diante dela, não havia tremor. Como se a dor já tivesse morado ali por tanto tempo, que nada mais pudesse assustá-la. Em pouco tempo, pararam de enxergá-la como criança. Violet era útil em tempos de guerra. Ser útil parecia importar mais do que ser amado. Ela era rápida, precisa, obediente, não hesitava, não fazia perguntas, recebia ordens e obedecia, sem raiva, sem prazer, sem emoção, como uma arma. Foi assim que começaram a vê-la, não como alguém a ser protegida, mas como algo a ser usado. Algo pequeno, silencioso e assustadoramente eficiente. Ela não entendia política, não compreendia patriotismo, não sabia o motivo das batalhas. Lutava porque mandavam, e quando mandavam, ela obedecia. Até que alguém apareceu. Alguém que olhou para ela de forma diferente. Major Gilbert. Ele não viu apenas eficiência. Não viu apenas uma soldado. Viu uma menina perdida atrás do silêncio. Alguém que talvez ainda pudesse ser salva. Gilbert percebeu algo que os outros ignoravam. Violet podia parecer forte, mas havia algo profundamente quebrado dentro dela. Algo que a guerra havia esmagado, antes mesmo de ela ter a chance de existir de verdade. Foi ele quem deu a ela um nome. Violet. Um nome delicado, para alguém criada entre violência. Um nome que parecia pertencer a uma flor, não a uma arma. E talvez aquele tenha sido o primeiro gesto de humanidade que ela recebeu. Mas Violet não entendeu. Não naquele momento, para ela. Era apenas uma palavra, uma forma de ser chamada. Ela ainda não sabia que às vezes alguém nos dá um nome quando está tentando nos dar uma vida. Mesmo assim, algo pequeno começou a mudar. Gilbert falava com ela de forma diferente. Dava ordens, mas também demonstrava cuidado. Perguntava se estava ferida, mandava descansar, protegia, mesmo quando ela não entendia por quê. E Violet observava tudo, o tom da voz dele, a forma como olhava, a preocupação que não conseguia esconder. Ela não compreendia aquilo, mas percebia
que era diferente, porque no campo de batalha tudo era simples: atacar, sobreviver, obedecer. Mas perto de Gilbert existiam coisas invisíveis, coisas sem lógica, coisas que ela não sabia explicar. Quando ele demonstrava preocupação, ela permanecia imóvel, como se carinho fosse uma língua que nunca aprendeu, como se afeto fosse algo distante demais para alcançar. Mesmo assim, sem perceber, Violette começou a segui-lo de uma forma diferente. Não apenas como soldado, não apenas por obrigação, mas porque perto dele o silêncio parecia menos vazio. E isso a confundia muito. Ela ainda não sabia amar, não sabia explicar apego, não sabia compreender a ausência, mas já começava a depender daquela presença. A guerra continuava, as cidades queimavam, o céu escurecia com fumaça, soldados desapareciam sem despedidas, e Violette seguia lutando, sempre ao lado de Gilbert, sempre obedecendo, sempre protegendo, mesmo sem entender, porque a vida dele parecia mais importante do que a própria. Quando o perigo surgia, ela avançava primeiro. Quando alguém ameaçava Gilbert, ela reagia sem hesitar. Era sua maneira silenciosa de permanecer perto, sua forma imperfeita de proteger algo que ainda não sabia nomear. Mas guerras sempre cobram um preço, e o destino já caminhava lentamente na direção deles. Violette ainda não sabia, mas logo enfrentaria algo que nenhuma batalha poderia ensinar. Uma dor que nenhuma arma conseguiria derrotar. Porque, antes de aprender o significado do amor, ela teria que descobrir o peso da despedida. A guerra não perguntava quem estava pronto. Ela apenas chegava e levava cidades, levava nomes, levava promessas. E pouco a pouco, começava a levar partes invisíveis de Violette Evergarde. Ao lado do Major Gilbert, ela continuava lutando, marchava por campos destruídos, dormia em noites interrompidas pelo som de tiros, via homens desaparecerem antes do amanhecer. Mas ainda assim, havia algo diferente, porque perto dele, o mundo parecia menos vazio. Ela ainda não sabia explicar aquilo. Não sabia chamar de afeto, não sabia chamar de apego, mas começava a sentir algo que não existia nas ordens militares. Gilbert falava com ela de forma diferente dos outros. Nunca havia medo em sua voz, nunca havia desprezo. Mesmo quando Violette errava algo simples, ele não gritava, corrigia, protegia, esperava, e aquilo, de alguma forma, ficava dentro dela, mesmo sem entender. Houve noites silenciosas, em que Violette apenas observava Gilbert sentado sozinho, os olhos cansados, o peso da guerra nos ombros, como se ele carregasse culpas que ninguém conseguia ver. Ela não compreendia a tristeza,
mas percebia que havia algo quebrado nele também. E talvez, sem perceber, tenha começado a querer protegê-lo da mesma forma que ele a protegia. No campo de batalha, ela se tornava feroz se alguém apontava uma arma para Gilbert. Ela atacava primeiro se o perigo se aproximava, se colocava na frente, não porque mandavam, mas porque algo dentro dela, silencioso e confuso, simplesmente não suportava a ideia de perdê-lo, mesmo sem entender por quê. Mas guerras sempre encontram uma forma de destruir o pouco de paz que alguém tenta construir. E o pior dia chegou. O céu estava coberto por fumaça. O chão tremia. Explosões rasgavam o horizonte. Homens gritavam ordens. E o medo parecia correr pelo ar como uma doença. Violette e Gilbert avançavam juntos, feridos, exaustos, mas ainda de pé. Foi quando aconteceu o ataque, violento, repentino, cruel, um clarão, depois o som ensurdecedor, depois silêncio. Quando Violette abriu os olhos, o mundo parecia distante, confuso, pesado. Ela tentou se mover, tentou chamar Gilbert, mas o corpo não respondia como antes. O cheiro de fumaça queimava sua respiração. O gosto de sangue tomava sua boca. E então, ela viu, ferido, muito ferido, pior do que qualquer coisa que já havia visto. Ele ainda respirava, mas havia algo no olhar dele, algo que Violette nunca tinha visto antes. Despedida. Ela não entendeu, não completamente, porque despedidas não existiam dentro dela ainda. Gilbert segurou sua mão, mesmo tremendo, mesmo quebrado, mesmo perto do fim, e falou palavras que atravessariam anos, palavras que ficariam presas dentro dela, como uma pergunta sem resposta. Violette, viva. Ela permaneceu imóvel, confusa, tentando entender, tentando encontrar lógica. Mas então veio outra frase, uma frase pequena, simples, mas pesado bastante para mudar uma vida inteira. Eu te amo. Violette não entendeu, não naquele instante. Não sabia o que aquilo significava. Não sabia por que aquelas palavras pareciam doer. Não sabia por que o peito parecia apertado. Mesmo sem compreender tristeza, ela apenas observou, imóvel, enquanto o mundo ao redor desmoronava. Depois disso, vieram sombras, hospitais, silêncio, dias vazios e uma ausência que ela não conseguia explicar. Violette sobrevivia, mas alguma coisa dentro dela parecia perdida, como se estivesse procurando uma resposta para uma pergunta que ainda não sabia fazer. Isto é amor. Ela olhava para as próprias mãos e já não reconhecia quem era.
A guerra havia terminado, mas dentro dela, algo ainda continuava lutando, porque pela primeira vez existia uma dor que não podia ser vencida com força, uma ausência que nenhuma ordem conseguia apagar, e uma frase que continuava ecoando, sem descanso: eu te amo. Depois da guerra, o silêncio ficou. Não o silêncio da paz, mas aquele outro, pesado, estranho. O tipo de silêncio que permanece quando alguém importante desaparece e leva embora uma parte do mundo junto. Violet Evergarden continuava viva, mas não sabia exatamente o que significava continuar. Os dias passavam, e ainda assim, pareciam não sair do mesmo lugar. As manhãs chegavam sem sentido, as noites terminavam vazias e no meio de tudo, aquela frase permanecia, como uma ferida aberta: eu te amo. Ela repetia as palavras em silêncio, tentando encontrar lógica, tentando entender. Mas nada fazia sentido, porque Violet conhecia ordens, conhecia guerra, conhecia dor. Mas amor? Amor parecia algo distante demais, algo que ninguém havia ensinado. Foi então que surgiu uma nova direção, uma possibilidade. Não para lutar, não para destruir, mas para compreender. Violet começou a trabalhar escrevendo cartas para pessoas que não conseguiam dizer o que sentiam. Palavras para quem tinha medo, voz para quem havia perdido coragem. Ela se tornou uma auto-memory doll, uma mulher que transformava sentimentos em mensagens. E aquilo parecia estranho, quase impossível, porque Violet mal entendia as próprias emoções. No começo, ela era mecânica, direta, fria, escrevia exatamente o que escutava, sem perceber tristeza, sem perceber saudade, sem perceber o peso escondido nas pausas. Mas então, vieram as pessoas, e com elas, vieram histórias. Uma mãe tentando deixar palavras para a filha, um soldado que nunca conseguiu voltar para casa, uma mulher esperando por alguém que talvez jamais retornasse, uma criança tentando entender o luto e, pouco a pouco, Violet começou a observar algo que antes parecia invisível: as lágrimas, os silêncios longos, as mãos tremendo, a voz falhando no meio das frases. Ela começou a perceber que sentimentos podiam machucar mais do que feridas. Pela primeira vez, Violet chorou sem entender completamente o motivo. Não era dor física, não era medo. Era algo diferente, algo quente, pesado, humano, como se o coração finalmente estivesse acordando depois de anos adormecido. Mas despertar também doía muito. Porque quanto mais aprendia sobre sentimentos, mais aquela frase voltava: eu te amo. Ela observava pessoas apaixonadas, pessoas sofrendo despedidas, pessoas vivendo saudade. E então, a pergunta retornava, cada vez mais forte: o que Gilbert quis dizer? Foi quando Violet começou a entender, devagar, dolorosamente, amor não era apenas felicidade. Amor também era ausência. Era medo de perder, era querer proteger alguém,
machucava era lembrar de alguém, mesmo quando tudo acabava. Então, pela primeira vez, ela sentiu a dor da ausência de Gilbert. Sentiu o vazio que ele havia deixado. Sentiu algo quebrar dentro dela, porque agora ela entendia, ou pelo menos começava a entender. Ela o amava, mesmo sem ter percebido, mesmo sem ter palavras para isso naquela época, mesmo sem compreender. Já amava, e perceber aquilo doeu, porque o amor chegou tarde demais. Ou pelo menos foi isso que Violette acreditou. Houve noites em que ela olhava o céu em silêncio, segurando memórias, tentando aceitar a ausência, tentando continuar. Mas uma parte dela ainda procurava Gilbert em cada lugar, em cada estação, em cada amanhecer. Como se o coração se recusasse a aceitar despedidas definitivas. Mesmo assim, ela continuou, carta após carta, vida após vida, dor após dor. Porque, pouco a pouco, Violette começou a entender algo importante. Sentir também era sobreviver, e chorar também era viver. E amar, mesmo quando machuca, ainda podia ser algo bonito. Mas o destino ainda guardava respostas, porque algumas histórias não terminam quando pensamos, e alguns sentimentos atravessam até mesmo a distância. Talvez o amor não tivesse ido embora. Talvez ele apenas estivesse esperando o momento certo para voltar. Tantelpro. Violette Evergarden aprendeu algo que antes parecia impossível. A dor não desaparece. Ela muda, se transforma, se acomoda em lugares silenciosos dentro de nós, até deixar de ser apenas ferida e virar memória. Durante muito tempo, Violette acreditou que havia chegado tarde demais para entender, tarde demais para sentir, tarde demais para dizer aquilo que nunca conseguiu responder. Eu te amo. Aquelas palavras continuavam dentro dela, não mais como uma pergunta desesperada, mas como algo maior, mais profundo, mais humano. Ela continuou escrevendo cartas, continuou ouvindo histórias, ajudando pessoas a dizer adeus, a dizer perdão, a dizer saudade, a dizer amor. E quanto mais ajudava os outros, mais parecia costurar partes quebradas de si mesma, como alguém tentando reaprender a existir, uma palavra de cada vez. Houve cartas felizes, cartas de reencontro, cartas de despedida, cartas escritas entre lágrimas. E Violette começou a perceber algo. O amor nunca vinha de um jeito só. Às vezes era abraço, às vezes era distância, às vezes era ficar. E às vezes era deixar alguém partir. Mas ainda assim, continuar amando. Foi então que algo dentro dela finalmente mudou. Ela já não olhava para o passado apenas com dor. Ainda havia tristeza, ainda havia saudade. Mas agora
também havia gratidão. Porque Gilberto havia feito algo que ninguém fez. Ensinou a ela que existia humanidade dentro daquele vazio, mesmo quando ela mesma não conseguia enxergar. Em noites silenciosas, Violette ainda pensava nele, ainda lembrava da voz, da forma como a chamava, da preocupação escondida no olhar. Mas já não era apenas sofrimento, era amor. Um amor finalmente compreendido. Um amor que não precisava mais fugir da dor, porque agora sabia o que significava existir. E então, quando já não esperava respostas, o impossível aconteceu. Gilbert estava vivo. Por um instante, o mundo pareceu parar. Não havia explosões, não havia guerra, não havia medo. Apenas o peso de anos inteiros, desmoronando em silêncio. Porque, depois de tanto tempo, de tanta ausência, de tantas despedidas imaginadas, ele estava ali, real. Violette não sabia o que dizer. As palavras que sempre encontrava para os outros desapareceram, porque algumas dores, alguns amores não cabem facilmente em frases. Ela apenas ficou ali, imóvel, como a garota de antes. Mas diferente, muito diferente, porque agora ela entendia a saudade, entendia o medo de perder, entendia a dor da ausência e, acima de tudo, entendia amor. Pela primeira vez, não havia ordens, não havia guerra, não havia despedida. Apenas duas pessoas tentando reencontrar partes perdidas do próprio coração. E Violette percebeu algo. Ela não era mais a arma que o mundo criou. Não era mais a garota vazia, nem a menina que apenas obedecia. Agora, era alguém capaz de sentir, capaz de amar, capaz de viver. Talvez esse fosse o verdadeiro significado de tudo. Não apagar a dor, não esquecer o passado, mas atravessar tudo isso e ainda assim continuar inteiro, continuar gentil, continuar humano. Porque mesmo depois da guerra, mesmo depois das perdas, mesmo depois das despedidas, ainda existia vida, ainda existia amor, ainda existia amanhã. E Violette finalmente entendeu o significado daquelas palavras: eu te amo. Não era apenas uma despedida, não era apenas tristeza, era permanência, era cuidado, era escolher alguém. Mesmo quando o mundo tentava separar, era continuar carregando alguém no coração, mesmo através do tempo. A garota que um dia não entendia sentimentos, aprendeu a chorar, aprendeu a amar, aprendeu a viver. E talvez essa tenha sido a maior batalha de todas. É a batalha de se tornar humana.